Antes de mais nada, você precisa saber que sou um grande fã do mangá deste anime. Então, confie em mim quando digo que a qualidade aqui é inquestionável, e você vai gostar muito. Já deixa o like e se inscreva, caso queira uma parte 2, e tenho certeza de que vai querer. Comente abaixo e não se esqueça de dar aquele like. Sem mais delongas, vamos ao conteúdo. A história começa em frente à escola. O primeiro namorado de Momo se aproxima, parando no meio da rua, e declara com um ar arrogante que o encontro de hoje está cancelado, a menos que ela lhe empreste dinheiro. Ele, com um sorriso cínico, acrescenta que, se ela permitir um beijo, poderão sair. Momo fica atônita, mas o pior ainda estava por vir. Ele afirma que, além disso, ela teria que pagar por tudo. A raiva começa a ferver dentro dela. Ela reage rapidamente, tentando desferir um chute no rosto do pé rapado, mas ele bloqueia com agilidade, sem hesitar, atinge com um chute violento na barriga, fazendo-a dobrar de dor. Com desprezo na voz, ele começa a desdenhá-la, dizendo que jamais se interessaria por uma garota que não lhe dá dinheiro ou favores. Momo, agora ferida e humilhada, enche-se de raiva. Ela grita, xingando com todos os nomes que lhe vêm à mente. Suas amigas, ao ouvir os insultos, trocam olhares de preocupação e se aproximam, tentando consolar Momo de forma desajeitada. Elas começam a criticá-la, lembrando que Momo sempre escolheu o homem errado. Já haviam dito para ela ficar longe de alguém assim. Uma das amigas pergunta, com um certo tom de desaprovação, o que ela viu naquele sujeito. Momo, um tanto constrangida, responde que ele se parecia com Katakura Ken, um homem pelo qual ela nutre grande admiração. As amigas caem na gargalhada, zombando dela sem qualquer piedade. Momo tenta se explicar, dizendo que é atraída por homens fortes, como Katakura Ken, mas elas apenas ressaltam que esse tipo de homem já não existe mais. Essas palavras atingem Momo como uma realidade dura. Com um suspiro cansado, ela se senta, abatida, e admite que provavelmente nunca encontrará o homem dos seus sonhos. Sente-se frustrada e começa a caminhar pelos corredores da escola, procurando uma forma de aliviar o peso de sua decepção. Enquanto vagueia, Momo se depara com uma cena que chama sua atenção. Um grupo de valentões atirando bolinhas de papel em um nerd. Eles o cercam e zombam dele, sem misericórdia. Momo, ainda tomada pela raiva, se aproxima lentamente. Quando os agressores se preparam para atirar algo mais pesado no garoto, ela intervém, pegando a revista que ele estava lendo e folheando-a sem nem olhar para ele. Patético, ela diz com desdém, ao perceber que a revista tratava de teorias sobre extraterrestres. Ao sair da sala, sua irritação cresce. Ela se pergunta o que mais pode fazer para aliviar sua frustração. O nerd, tentando entender o que aconteceu, vai atrás dela. Quando alcança, ele, com uma voz hesitante, comenta que ela provavelmente estava curiosa sobre o que ele estava lendo. É a única explicação para você ter falado comigo, diz ele, tentando parecer lógico. Momo interrompe, com firmeza, afirmando que não estava interessado em fazer amizade, apenas folheou a revista por impulso. No entanto, o nerd, imperturbável, começa a explicar com entusiasmo o conteúdo da revista. Ele menciona que, segundo teorias conspiratórias, os presidentes dos Estados Unidos já viajaram para Marte para estabelecer relações diplomáticas com reptilianos em uma missão secreta chamada Pégaso. Momo, incrédula, revira os olhos e diz que não acredita em nada disso, nem em OVNIs, nem em alienígenas. Mesmo assim, o nerd continua, detalhando suas teorias com uma paixão estranha, o que a irrita cada vez mais. Ele vai além e afirma que até o governo dos Estados Unidos admitiu a existência de OVNIs, criando até mesmo uma força espacial para combatê-los. Momo, impaciente, explode, afirmando que não tem mais disposição para ouvir essas teorias absurdas, especialmente depois de ter sido humilhada por seu primeiro namorado. Ela o encara friamente, e em tom de desprezo, afirma que esse é o motivo pelo qual ele não tem amigos. O comentário é um golpe duro. O nerd, visivelmente impactado, fica em silêncio por um momento. Ao perceber que foi longe demais, Momo se desculpa, dizendo que, apesar de não acreditar em alienígenas, ela acredita em fantasma. O nerd, aproveitando a oportunidade, a provoca. Fantasmas? E você realmente acredita nisso? Momo, com seriedade, conta que sua avó é uma médium poderosa e que ela já testemunhou sessões de exorcismo. Descreve as cenas como profundamente perturbadoras, com pessoas convulsionando violentamente durante os rituais. O nerd, cético, retruca que isso poderia ser explicado por condições médicas, o que, para ele, não comprova nada sobrenatural. Os dois continuam debatendo, cada vez mais intensamente, até que suas amigas passam pelo corredor e, com risos, assumem que Momo está agora investindo nos nerds. Ela, irritada, mal responde, concentrada no desafio que estava por vir.
Momo então propõe um acordo ao nerd. Se ela conseguir provar a existência de fantasmas, ele será seu servo. O nerd, confiante, aceita o desafio, mas com uma condição: se ele provar a existência de OVNIs, será Momo quem deverá servi-lo. Com o pacto selado, cada um parte em sua própria missão. Momo vai a um hospital famoso por avistamentos de OVNIs, enquanto Nerd, apesar do medo, decide explorar o local assombrado que Momo sugeriu. Durante essa jornada, os dois começam a se conhecer melhor. Momo compartilha histórias de sua infância, revelando que sofria bullying por causa das práticas espirituais de sua avó, que a obrigava a seguir estranhos rituais. Ela admite que, com o tempo, percebeu que sua raiva não era pelo bullying em si, mas pelo fato de zombarem de sua avó. Intrigada, ela pergunta ao nerd por que ele acredita tão fervorosamente em alienígenas. Ele, porém, desconversa, sem revelar o verdadeiro motivo de sua crença. E assim, eles seguem, cada um buscando suas próprias verdades, imersos em uma busca mística e curiosa por respostas que os aproximam cada vez mais. De repente, ele começa a notar pequenas poças de sangue no chão. Pegadas macabras formavam-se a partir delas, indo em direção ao garoto. Em pânico, ele ilumina o caminho com sua lanterna, mas não consegue ver nada. Ao virar-se, uma velha grotesca surge do nada, com um sorriso sinistro nos lábios. Com voz rouca, ela sussurra algo absurdo: "Vou deixar você se deliciar com meus doces prazeres se me deixar chupar o pirulito do seu chave." O horror e o ridículo daquela proposta são demais para o garoto, que, em puro desespero, dispara em uma corrida frenética. Enquanto corre, tenta se convencer de que aquilo era apenas uma velha louca. Mas Momo, observando a cena, intervém. Na internet, dizem que não se pode correr da vovó Turbo. Se ela o alcançar, será amaldiçoado. As palavras mal saem de sua boca quando a velha começa a correr em sua direção. O destino já estava selado. O garoto é capturado, sem ter chance de escapar. Momo, percebendo que perdeu contato com o nerd, decide ir atrás dele. À medida que avança pelo hospital, as luzes vão se apagando uma a uma, mergulhando o local em uma escuridão opressora. De repente, 3 figuras misteriosas surgem da penumbra e a capturam. Eles se apresentam como serpianos, alienígenas oriundos de um planeta distante chamado Ser. Tentam acalmá-la, afirmando que são pacíficos, mas suas ações contradizem as palavras, já que arrancam suas roupas sem hesitação. Ela implora para voltar para casa, mas eles a ignoram. Explicam que sua espécie é composta exclusivamente por homens, e que há séculos recorrem à clonagem para sobreviver. Agora, no entanto, decidiram encontrar uma nova solução para a continuidade de sua raça: usar Momo como uma ferramenta de procriação. Eles falam sobre a extração de seu útero, como se fosse um simples experimento científico. Indignada, Momo recusa veementemente, mas os alienígenas não dão ouvidos. Eles aplicam uma técnica chamada psicocinesia para alterar seu estado mental, tentando deixá-la mais receptiva aos seus planos. No entanto, no auge desse processo, o telefone de Momo toca. Um dos serpianos atende, e o inesperado acontece. A vovó Turbo surge do aparelho, atacando os alienígenas com uma força sobrenatural. No meio do caos, a figura revela ser o nerd, que, amaldiçoado pela velha, agora tenta salvar Momo. Ela grita para ele agir rápido e tirá-la da cadeira em que está preso. Um dos serpianos, surpreso com a tecnologia do celular, fica atordoado. Nunca havia visto algo assim. Ainda mais uma invocação através de uma simples tela. Enquanto o nerd tenta ajudar, é brutalmente jogado contra a parede por um dos alienígenas. Nesse momento, um dos serpianos, num tom quase cínico, sugere que, se o nerd lhe entregar sua banana, eles poderão selar uma aliança pacífica. O nerd, desesperado por estabelecer contato com seres de outro mundo, se oferece para fazer qualquer coisa. Sempre se sentiu deslocado entre os humanos, e essa parecia ser sua chance de finalmente encontrar uma conexão. Passou anos olhando para o céu, implorando por um OVNI que jamais apareceu. O isolamento corroeu, e a frustração de ser ignorado por todos, tanto humanos quanto alienígenas, fez com que ele se sentisse invisível. Mas isso mudou quando Momo defendeu, interrompendo as constantes agressões dos seus colegas. Com esse senso de gratidão e dever, o nerd estava disposto a fazer qualquer coisa por Momo, mas os serpianos o silenciam. Não podemos ser amigos de alguém tão violento, dizem. Além disso, eles preferem mulheres para suas experiências e retomam o controle mental de Momo, tentando dobrá-la novamente. Nesse momento, Momo tem um flashback de uma conversa com sua avó, que lhe ensinara o poder de certos rituais espirituais. Esses gestos, segundo sua avó, protegiam contra infortúnios e doenças. Momo, no entanto, sempre se sentiu ridicularizada por isso e jurou nunca mais seguir tais tradições. Em meio ao conflito mental, Momo decide que não irá renegar suas origens. Com uma determinação renovada, ela invoca a força de sua mente, quebra as amarras da cadeira e reduz o controle psicocinético do serpiano.
piano. Ao recuperar o controle de si mesma, Momo lembra-se das palavras de sua avó e percebe que, de fato, sempre fora uma verdadeira espírita. Com essa convicção, ela chuta os serpianos para longe. Enquanto Nerd, ainda desorientado, tenta pular em cima dela. Momo, exasperada, manda ele voltar à realidade. Ela então o purifica, separando da influência da vovó Turbo, mas o Nerd ainda está sob a maldição. A velha reaparece, rindo de forma sinistra, e explica: eu ainda tenho um amiguinho dele. Enquanto eu estiver com suas nozes, ele continuará amaldiçoado. Momo, furiosa, exige que a velha devolva logo o que pertence ao Nerd, mas a entidade apenas segue seu caminho, deixando um rastro de inquietação. A nave em que estavam desaba com um estrondo, e Momo finalmente admite: agora acredito em alienígena. O Nerd, por sua vez, suspira e responde: e eu acredito em fantasmas. Fui amaldiçoado por um. Afinal, determinado a recuperar o que é seu, ele decide ir ao túnel mencionado pela vovó Turbo, mesmo que isso signifique encarar novos perigos. Momo insiste em acompanhá-lo, explicando que ele poderá perder o controle sem sua presença psíquica para mantê-lo estável. Ao se prepararem para partir, o Nerd tenta cobrir Momo com suas roupas, mas é ela quem o veste, enquanto ele desvia o olhar, dizendo, em um tom tímido: eu sou um cara meio esquisito. As palavras fazem o coração de Momo bater mais forte. A frase a faz lembrar de Takakura Ken, e ela percebe que está sendo tomada por uma estranha excitação. Ainda tentando disfarçar sua surpresa, ela pergunta o nome do garoto. Ele responde calmamente: Oh, Takakura Ken desu. E assim, esse épico de ação e mistério se desenrola. De verdade, estou muito feliz que esse mangá tenha virado anime. Com certeza, trarei todos os episódios para vocês. Até o próximo!